E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Paula, da Paula Ajuda, cofundadora da Rede Insight, e hoje estamos aqui para mais uma parte do treinamento e da aula, né, sobre o planejamento, uma abordagem prática para micros e pequenas empresas. Ou seja, se você é um empreendedor de uma micro ou pequena empresa e tem dificuldade com planejamento, assista esse vídeo que você vai ver uma forma prática de fazer o seu planejamento. Rick, vamos dar uma boa noite, ou um bom dia, ou uma boa tarde para o pessoal que está assistindo? Olá, pessoal. Sou Ricardo Albernaz, advogado, cofundador da Rede Insight Empreendedora. Temos nosso site, não esqueça de acessar nosso site para conhecer. Temos bastante conteúdo e ferramenta, alguns disponíveis só para membros, então não deixe de se cadastrar como membro para ter acesso ao conteúdo completo. É de graça e será de graça sempre. Enfim, vamos para mais uma aula. Então, no primeiro vídeo, se você perdeu, o link está aqui embaixo, a gente falou aí dos 6 Cs prioritários, né, e primordiais para que a gente entenda qual é o ponto que a gente está, ou seja, o ponto A. Para a gente fazer um bom planejamento, a gente tem que entender aonde estamos e aonde queremos chegar. Então, assiste o primeiro vídeo para ver como descobrir onde a gente está, onde que você está, né, o seu negócio. E agora o Davi vai explicar sobre o ponto B, ou seja, como a gente vai chegar nesse nosso objetivo. Diga lá, Davi. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Davi Andrade, cofundador da Rede Insight, e a gente vai dar sequência aqui no capítulo 2 do nosso treinamento. Vou compartilhar nossa tela. Enquanto ele vai compartilhando, gente, deixa o seu like aqui, envia para algum amigo que está precisando se planejar melhor, ou seja, aquele amigo que nunca está no horário, aposto que está precisando aí aprender um pouco mais sobre planejamento. Diga lá, Davi, onde é o nosso ponto B? Onde vamos chegar? Vamos lá, o nosso ponto B, a gente entendeu que nosso ponto A é onde nós estamos, né? Qual é a nossa situação atual? Se você vai viajar, você vai pedir o Uber, por exemplo, ele vai te perguntar onde é que o carro vai te pegar, né? Você tem que saber onde você está, senão ele não vai te achar. Então, mesma coisa no planejamento. Onde é que eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha situação atual? E aí eu determino aonde eu quero chegar. Qual é o meu ponto B? Tá? E lá em 1865, né, o Lewis Carroll já falava no Alice de País das Maravilhas, né, se você não sabe onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, não precisa de planejamento. Se é para deixar a vida te levar, deixa correr, não precisa de planejar para isso. Mas se você quiser ter uma ideia, né, de onde você quer chegar, bom, aí a gente precisa planejar. E para isso a gente define onde a gente quer chegar, a gente não fica à mercê do acaso. Só para complementar, Davi, diga. Rapidinho, te cortando, eu acho que todo empreendedor, um bom empreendedor, aquele que obterá resultado, é aquele que vai planejar, é aquele que sabe onde quer chegar. Porque se você não sabe onde você quer chegar, você não vai a lugar nenhum, né? Exato, né? Você não tem ideia. Por exemplo, eu já atendi muita gente que fala, tipo, se eu tivesse um investimento, eu queria que alguém que alguém investisse no meu negócio. E eu perguntava, tá, se alguém chegasse hoje para você e dissesse, está aqui 100 mil, o que você vai fazer com isso? A pessoa não sabia dizer, porque ela não tinha ideia do que ela realmente queria com aquilo, né? Então, é muito difícil você medir as ações, você fazer algum tipo de planejamento, se você não sabe qual são os steps, quais são os passos que você quer seguir, quais são as etapas que você quer alcançar. E aqui uma ferramenta que, para mim, é fantástica para definir esse ponto de chegada, né? Qual é o meu objetivo, né? Isso é muito utilizado pelos coaches também, para definir metas, né? Eles chamam de meta SMART. E aqui a gente vai falar de objetivo. Então, se eu tenho o meu negócio, eu defino o meu objetivo para um determinado período e eu vou adequar esse objetivo
a minha meta Smart, a minha ferramenta Smart. O Smart, ele tem um significado aqui de específico, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Isso que compõe essas letrinhas aqui do Smart. O primeiro, o específico, o que é exatamente? O que eu quero? Vamos pensar em algo simples. Se você quiser viajar, tiver um sonho de viagem, um grande sonho da sua vida, que é viajar para a Europa. Eu quero viajar para a Europa. Ok, mas a Europa tem vários países. Que país da Europa você quer viajar? Para a França? Para a Itália? Para a Inglaterra? Eu preciso saber exatamente para qual país eu quero viajar. Se eu não sei para qual país, eu não sei nem o custo da passagem, eu não sei quanto eu vou ter que juntar de dinheiro, eu não sei em qual hotel vou me hospedar. Fica muito difícil você se programar com algo que é tão incomensurável, tão vago. Então, por exemplo, se eu projeto para minha empresa, eu quero ser uma grande empresa. O que é uma grande empresa? Uma grande empresa para mim é uma coisa, para a Paula é outra, para o Ricardo é outra. Eu preciso definir claramente o que é uma grande empresa, para que os meus sócios ou a minha equipe também siga na mesma direção. Se eu falo para as pessoas, gente, nós temos que produzir muito mais. Muito mais para alguns é uma coisa, muito mais para outras pessoas é outra coisa. Então, muito mais você tem que dar um número, você tem que ser específico. E aí entra no mensurável. Quanto é isso? De quanto a gente está falando? De quanto mais a gente precisa produzir? De quanto mais a gente precisa faturar? De quanto mais a gente precisa ter de pessoas envolvidas na nossa equipe? De quanto mais clientes a gente está falando? Né? Essa mensuração é importante, nós precisamos ter isso claro, até para saber se a gente está alcançando. Se você tem um objetivo e você não sabe os números desse objetivo, fica muito difícil de você saber se você está indo em direção a ele ou na direção contrária. Davi, e eu queria só colocar mais um ponto, que a gente tem, enxerga algumas pessoas, por exemplo, a gente tem pessoas que trabalham, enfim, a Camila que trabalha com doce e tudo mais, às vezes também o mensurável é importante para você saber a tua capacidade. Se de repente você já está com o negócio já rodando e você está no limite da sua capacidade, mais um cliente, mais uma encomenda, mais uma entrega ou mais uma rotina, às vezes pode pôr tudo a perder. A gente aqui, às vezes, fala de gente inicial, mas também pode pensar em alguém que já esteja com o negócio já funcionando, já rodando, né, vamos dizer assim, e ele está no limite da capacidade dele. E essa mensuração é muito importante para que ele veja que está no limite e que ele não pode expandir muito mais. Ele não tem nem a resiliência, a questão elástica dele. Não, eu vou, mais um, eu consigo, mais um. Será que ele está forçando a barra? Então, não só para quem está começando, mas para quem já está estabelecido também. Essa mensuração é muito importante. Né? Sim. E aí a gente entra um pouco também no seguinte, né? Que é o alcançável. Será que é possível? Né? Será que eu, que de repente estou trabalhando sozinho hoje, num determinado espaço de tempo, eu vou me tornar uma empresa com 100 funcionários, um prédio inteiro, filiais espalhadas pelo país? Pode ser. Mas qual é o plano para chegar nesse ponto? Né? Quais são os steps? Quais são as fases para chegar nesse ponto? Como é que eu vou escalonar isso? É importante a gente definir também o quão possível é esse objetivo que a gente está traçando. Se eu iniciei o meu ano, né, no dia 1º de janeiro, eu defino, eu quero triplicar minha quantidade de clientes até o final do ano. Mas nessa minha escalada de triplicar os meus clientes, eu não imaginar nenhum tipo de investimento de aumento da minha capacidade produtiva, por exemplo, será que é possível eu sozinho conseguir triplicar minha capacidade de produzir, para produzir 3 vezes mais?
ou 2 vezes mais nesse caso, né? Acrescentar mais 2 vezes a minha produção atual, a gente tem que pensar nisso, tem que avaliar o que é possível dentro daquilo que eu desejaria, que é o meu desejo. Por outro lado, a gente tem um outro item aqui, que é o relevante, que é saber se esse objetivo ele é desafiador. Porque se hoje eu atendo a 10 clientes, eu tenho uma capacidade ociosa de mais 5 clientes, por exemplo, nos meus horários. Eu posso tentar trabalhar para alcançar, esgotar essa minha capacidade ociosa num determinado espaço de tempo. Isso é algo alcançável, né? Se eu estourar minha capacidade ociosa, eu estou indo além do alcançável e posso prejudicar a minha qualidade de serviço. Mas, por outro lado, se eu pensar eu tenho capacidade de mais 5, eu pensar em aumentar meu número de atendimentos em apenas mais um cliente, isso não é relevante, isso não é desafiador. Eu estou mantendo, basicamente, a quantidade de clientes que eu já tinha, estou aumentando muito pouco. Então, eu tenho que tentar equilibrar o meu alcançável, o meu possível, com o meu desafiador. Eu gosto de dar um exemplo, né, remetendo de novo ao livro do Carlos Alberto Júlio, perdão. Ele dá um exemplo, né, de uma brincadeira. Se você pegar uma garrafa e uma argola, se você coloca a garrafa a meio metro à sua frente e tenta jogar a argola para acertar na garrafa, encaixar na garrafa, né, jogando essa argola, a meio metro de distância, isso não tem a menor graça, você vai acertar todas. Se você pegar essa garrafa e jogar a 100 metros, colocar 100 metros de distância e tentar alcançar, você vai alcançar isso, mas só com muita sorte. E não vai ter algo consistente, você não vai conseguir. Ou seja, é praticamente impossível você acertar essa garrafa. Então, muito perto, ele não é desafiador, muito longe, ele não é alcançável. Então, é tentar achar o equilíbrio, uma distância para que você alcance, que seja ao mesmo tempo desafiadora, em que eu vou tentar me esforçar mais para poder acertar, mas que seja possível, seja algo viável. Do contrário, se você buscar criar uma meta impossível, criar um objetivo impossível, você vai se desestimular, né? Você vai simplesmente esmorecer em algum momento e vai desistir. Isso também, se não for algo relevante, não for algo desafiador, a mesma coisa. Isso vai também criar um desestímulo e um desinteresse, tanto seu quanto do seu time. E, por último, ela precisa ser temporal. Quando isso precisa acontecer? Daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, 10 anos, não importa. Você precisa definir um tempo. Voltando àquele exemplo inicial, eu quero viajar para a Europa. Bom, se eu não definir quando eu vou viajar, eu não tenho como me programar. Se eu não definir para onde eu vou viajar, eu não tenho como me programar. Se eu definir que eu vou para a França, por exemplo, quero passar uma semana na França, beleza. Só que o que eu ganho, eu preciso juntar dinheiro ao longo de um período. E eu tenho uma capacidade de recurso que eu só posso dispor de uma pequena parte para poder juntar isso. Então, se eu definir que o meu tempo, que eu quero fazer essa viagem daqui a 6 meses, por exemplo, isso é impossível, não tem como, é inviável. Então, não dá para ser feito em 6 meses. Mas, se de repente eu esticar esse compromisso para 2 anos, ou 3 anos, ou 5 anos, talvez seja possível, né? Eu vou ter que me esforçar para juntar um dinheiro durante todo esse tempo, mas, ao fim desse período, já tendo pesquisado, já sabendo quanto isso vai me custar, qual é o local exatamente que eu vou me hospedar, para qual local eu vou viajar, eu tenho ali todos os elementos necessários
para atingir esse objetivo. E aí eu posso quebrar esse objetivo em escalas temporais para verificar se eu estou na direção certa. Então, se eu criei um objetivo para daqui a 5 anos, eu posso, a cada 3 meses ou a cada 6 meses, fazer uma verificação para saber se eu estou indo na direção certa, se eu juntei a quantidade de dinheiro suficiente programado para aquele período. Então, vamos pensar aqui, se eu criei um objetivo para daqui a 5 anos, eu preciso juntar R$6.000. Daqui a 5 anos, são 60 meses. Então, eu preciso juntar R$100 por mês. Para juntar R$6 por mês, se daqui a 6 meses eu não tiver R$600 guardados, significa que eu tenho alguma coisa errada. Eu só consegui juntar 200, 300. Opa, peraí, tem alguma coisa errada. Ou eu preciso rever a forma como eu estou trabalhando, ou eu preciso rever o próprio planejamento, a minha própria meta, o meu próprio objetivo tem que ser revisto. Se é algo inviável, né, eu pensei em conseguir guardar R$100 por mês e isso é virtualmente impossível, ok, refaçamos a nossa programação. Se não, eu tenho que pensar, bom, talvez eu tenha que buscar um trabalho extra, talvez eu tenha que economizar mais em algum outro gasto para poder guardar mais dinheiro. Isso tudo a gente vai reavaliando e não deixar só para o último mês, né, e verificar que você não tinha lá os R$6.000 guardados e tinha apenas 2.000. Né? É importante que a gente faça esse escalonamento para fazer essa checagem de tempos em tempos, no menor período possível. Quanto mais curto esse período, mais refinada vai estar esse planejamento. Diga lá, Paula, o que você tem aí para falar? Bom, quero falar, pessoal, se vocês não entenderam o que a gente está fazendo aqui ainda, estamos ajudando micros e pequenos empreendedores a ter um planejamento. Por quê? Porque a gente acredita que só é possível ter sucesso com um bom planejamento e uma boa rede de apoio, né, gente? Então, o planejamento a gente está ensinando passo a passo de como você vai fazer, né? Porque o seu negócio é pequeno, que você não precisa de um planejamento estratégico. Então, na primeira aula, conversamos sobre os 6 Cs, para você descobrir aí qual que é o ponto que você está. E nessa aula, estamos falando aí sobre o método, a metodologia SMART, que é pegar aí a sua meta, né, o seu objetivo, esmiuçar, transformar ela aí em específica, mensurável, alcançável, relevante e temporal, que é o que o Davi acabou de explicar para a gente realmente ter a clareza do que é preciso fazer, e sem contar que esse acompanhamento aí frequente e constante é muito importante. Então, ficou alguma dúvida? Deixa aqui no comentário. Tá gostando do conteúdo? Deixa um like, envia para algum amigo que precisa se planejar melhor aí no seu empreendedorismo. O empreendedorismo não precisa ser caótico, gente. Quando a gente trata com leveza e planejamento, tudo dá certo. Rick, algo inspirador para motivar aí os nossos empreendedores guerreiros? Reveja suas metas sempre, fique de olho no seu planejamento e não esqueça de acessar o nosso site, redeinsight.com.br, que lá você vai encontrar outros empreendedores como você e outros negócios para a gente poder mais conteúdo divulgar para vocês. Lembrando que esse conteúdo que a gente disponibiliza no YouTube, ele é gratuito, mas somente os membros da Rede Insight têm acesso à nossa aula ao vivo para tirar as dúvidas aí que vem a ficar desses vídeos que a gente vai lançando. Então, ficou alguma dúvida de planejamento? Ou coloca aqui no comentário, ou se inscreve lá pelo site redeinsight.com.br e vem participar do nosso encontro ao vivo e online. Diga lá, Davi. Bom, então, com o Smart, a gente termina de definir aqui o nosso ponto B, né? A gente falou do ponto A, que é feito com os 6 a gente define com os 6, e o ponto B a gente define com a SMART. E o que é a estratégia no final das contas? É essa ponte que liga os dois.
Gente, tudo faz sentido. Olha lá que coisa linda. A estratégia que te leva ao ponto B da forma mais rápida, como a gente já falou lá no início do treinamento. E a É a estratégia nossa composta... linda ponte, essa estratégia. Olha lá, gente. Impossível empreender sem um planejamento estratégico. Agora você não tem mais desculpa. Pegou teu caderninho, anotou ponto a ponto que o Davi explicou. Você tem um planejamento. Olha lá que coisa linda. Agora, tem um jeito de chegar no ponto B, né? Que é tirando, sem a ponte e nadando nesse rio que está embaixo aí, cheio de crocodilo, piranha, tem um monte de coisa aí. O cara Ninguém pode chegar. Se ele vai chegar no ponto B, a gente não sabe, mas vai lá, pode errado, tentar. estrupiado, tudo mordido, não é isso que a gente quer, né, gente? Empreender leve, com qualidade de vida é possível. Só tem que ser inteligente. Cola na gente, cola na Rede Insight que a gente vai te dar o caminho. Aqui é sempre sucesso, né, meninos? Então, nos vemos no próximo? Valeu, agora a gente vai pessoal! falar, no próximo capítulo, a gente já vai falar efetivamente de como construir essa estratégia. A gente mostrou quais são os componentes necessários para você ter uma estratégia. Sem saber o ponto A, sem saber o ponto B, esquece, não tem estratégia. Agora nós vamos falar no que compõe essa estratégia. Dali para frente, o que é essa ponte? Vamos explicar e ensinar você direitinho. Cola na gente, então. Vamos junto. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.